Olá, estamos reiniciando a terceira temporada do programa Observatório Debate e convidamos para esta nova temporada, para inaugurarmos essa nova temporada, o jornalista Luiz Torres. Luiz Torres é um dos profissionais mais qualificados da imprensa paraibana, é de uma geração bem, bem depois da nossa, né? E eu até colei uma filhinha aqui, porque eu preciso conhecer, né, os novos caciques da tribo. E Luiz Torres é maranhense, é formado em comunicação social pela Universidade Estadual da Paraíba, de Campina Grande, e está na profissão desde 2000, do ano 2000. Ele iniciou a carreira cobrindo o cenário político. Eu estou lendo uma colazinha aqui que eu peguei de um breve perfil que eu peguei na Secom estadual, porque ele também foi secretário de Comunicação Social do Estado. Eu acredito que no segundo governo de Ricardo Coutinho. O último ano do primeiro e os 4 anos do segundo. E o primeiro de João. O primeiro de João. Pois é. Então, ele tem toda essa experiência, mas já foi editor de revista, foi colunista de jornal da Paraíba, da TV Cabo Branco, tinha o seu próprio blog, criou, praticamente instalou os portais Clique PB e o PB Agora, não é? E, portanto, é uma pessoa com bastante experiência, apesar de bastante jovem, não é? E hoje ele atualmente é o diretor de jornalismo do Sistema Arapuã de Comunicação. Então, inicialmente, agradecer ao nosso colega Luiz Torres por ter aceitado o nosso convite, estar aqui, para a gente conversar um pouco sobre o jornalismo de hoje e o de futuro que se projeta a partir da experiência dele, da iniciativa privada. Mormente agora, de um tempo para cá. Você está desde quando na Arapuã? Eu estou desde 2011 com essa licença para ter ido para a secretaria, porque quando eu fui para a Secretaria de Comunicação, eu não deixei, eu fui licenciado, né? Então, quando terminei lá, voltei como funcionário aí da Arapuã. Mas, Rubens, dizer que estou feliz demais de estar aqui, primeiro porque eu acho que talvez seja da nossa oportunidade, a gente se cumprimenta e se bate ali um papo ou outro de 5 a 10, 15 minutos, mas talvez essa seja a nossa oportunidade de maior tempo, enfim, compartilhando, né, experiências e teses também nesse sentido. Então, fico feliz de estar aqui. Da nossa profissão, né? E parabenizo pelo fato de você estar debatendo jornalismo. Isso rapaz, imagine, você não tem a noção de como isso é valoroso em tempos em que a gente já chegou a discutir fim do jornalismo, acabou o jornalismo, crise no jornalismo, e a gente está fazendo um debate sobre o jornalismo. Deve ser inclusive, até digo, a gente está lá com uma experiência de docência na Uninasal, no curso de jornalismo. Sim, eu esqueci de dizer, você também é professor para levar esse conteúdo e esse projeto, que já deve ser algum projeto de extensão, mas tem toda a pinta de ser um projeto de extensão. Já é. De universidade, porque... Lembrando que o Observatório Paraibano de Jornalismo, que é um serviço voluntário, né? Mas ele nasceu linkado ao programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Perfeito. Tem todo o perfil e é importante para esse conteúdo. Eu vou querer, inclusive, fazer com os alunos lá na Uninasal também tenham um acesso ainda mais permanente a um trabalho como esse. Bom demais. E você que está nos acompanhando e vem nos acompanhando, rapaz, dá uma moral aí pra gente, dá um clique aí, dá uma curtição, né? Não chama curtir. Like, né? Eu sou muito analógico, né? Mas tá bom. Mas vamos começar pelo seguinte. Eu vou fazer uma pergunta, ela pode parecer meio capciosa, mas não é. Ela é bem direta. O Sistema Arapuã, do qual você é diretor de jornalismo, faz jornalismo? Rapaz, eu acho que o Sistema Arapuã, Rubens, e assim, sem nenhum demérito para nenhum sistema, porque eles também, eu posso dar esse testemunho de outros, eu trabalhei basicamente em todos os sistemas da Paraíba, à exceção do Correio. O Correio, depois eu conto uma história curiosa em relação ao Correio, mas que eu não trabalhei. Mas basicamente faz o jornalismo por uma coisa muito simples e muito importante. A Arapuã, ela está no meio da rua. Fazer jornalismo é estar no meio da rua, com um microfone e uma câmera, e o cara sentindo, ouvindo e percebendo os fatos todos. Esse fazer jornalístico, que por muitas vezes em alguma é popular, não é popular, informa mal, não informa mal, consuma um dia de conteúdo do Sistema Arapuã e você vai perceber que vai de A a Z do ponto de vista daquilo que é de interesse público, daquilo. Aí você tem, claro, que perfis diferentes
A própria Globo, né, que tem essa história do padrão de jornalismo, mergulhou um pouco mais numa linguagem mais popular, mergulhou um pouco mais numa linguagem mais de interação, mais polvo. Se a gente for para algumas décadas, você via pouco polvo, né, do ponto de vista a matéria de TV, basicamente, ela ia muito prontinha, tal, não sei o quê. Mas aí a Globo entrou nisso também, mas a TV Arapuã, ela é de rua. Por isso que a gente usa, inclusive, a expressão da gente, certo? Então tem uma coisa muito próxima. E aí vamos lá, academicamente, você vai analisar postura, perfil, linguagem de um ou de outro repórter, de um ou de outro apresentador e tal. Mas aí são perfis que são, grandes figuras passaram pela Arapuã, né, de J. Júnior, Anacleto Reinaldo, para ficar com homenagens póstumas nesse sentido, mas todos tinham um olhar de fazer jornalismo, de fazer, tem restrições, tem restrições, Rubens, qual é? E se passar por aqui, eu questiono embaixo, eu assisto, só dou um like, mas entro com um comentário. Qual é o sistema de comunicação no mundo que não tem naturalmente as suas restrições com base no funcionamento dela, de relações comerciais, de parcerias e tudo. Então, acho que está dentro de um padrão normal. É óbvio que você vai acompanhar se há excessos ou não há excessos desse engajamento. O sistema Arapuã, politicamente, nunca se engaja, assim, não tem, porque João Gregório não é uma figura da política, ele não desejava política e tudo, então ele nunca teve... João Gregório é o diretor-presidente, o fundador, fundador, né? É o tudo desse projeto, mas você projeto. Perceba, ele nunca entrou na história de política, porque ele nunca teve nem interesse. Aliás, João não gosta nem de aparecer, não gosta de dar uma entrevista como essa, não gosta de receber prêmio na Assembleia, na Câmara, né? Então é um cara mais ali de bastidores, e a Arapuã nunca fez esse engajamento, esse mergulho todo. Aliás, eu acho que os sistemas se afastaram um pouco disso. Você já teve momentos e episódios de engajamento muito fortes, né, de camisas vestidas de forma muito clara, e se afastaram disso, permitindo um jornalismo melhor. Mas, repito, é óbvio que, antes de você me perguntar, mas tem restrições? Não, óbvio que tem restrições em tudo. Agora, eu sou sempre, para a gente fechar aqui, nesse ponto, eu gosto muito de uma frase que diz assim: se eu não posso dizer tudo o que eu sei, que pelo menos seja verdade tudo aquilo que eu digo. Pronto, ponto. Para mim, essa é uma frase redentora do jornalismo, daquilo que é permitido fazer. Se eu não posso dizer tudo que sei, que seja verdade tudo aquilo que eu digo. Ponto. Para mim, eu consigo me balizar num jornalismo para não ficar, olha, como eu queria que fosse 100% de liberdade. Luiz, agora temos uma questão que recentemente e pontualmente, não é? E perifericamente, digamos assim, foi levantado por um site Polêmica Paraíba, que publicou uma matéria em que rotula... Classificou... Então, se você olha para aquele conteúdo, está lá no sistema Arapuã. Ele faz digamos assim, um confronto entre bolsonaristas e lulistas. Isso. E na Arapuã... E vai classificando ali quem é quem. Os bolsonaristas de goleada, né? Parece que tem um lulista. Mas são 3 níveis de classificação. Sim. O bolsonarista, sim, o lulista e o... Neutro. Neutro não existe, né? Não vamos combinar que neutro... Mas eu preciso admitir que eu gostei da minha classificação, porque ele me colocou lá como neutro. Tudo bem. Para então contestações dos dois lados, viu? Mas você não reconhece que isso exista individualmente nos programas, porque me parece, eu ouço, claro, eu sou ouvinte de rádio, vejo TV também, né? Até por conta desse esforço de reparar, de observar e de criticar, né? Eu ouço também. E eu percebo que há uma predominância, há uma tendência de um raio dominado por uma linguagem, ou por uma visão de direita. Eu não diria de extrema-direita, porque aí seria realmente complicado. Mas você percebe certo, isso? Vamos lá, claro. Você admite isso? Não, vamos lá. E sendo assim, como é que isso... Né? Ajuda no jornalismo. Ajuda no Vamos lá.
eu não vou aqui, se você me pedir, eu vou pular. Sozinho. Classifica A, B, C. Não, eu pularia essa parte. Não vamos falar, não vamos individualizar. Individualizar. Né? Deixa lá, o Gutenberg já fez isso, ele já está. Mas assim, essa coisa da polarização do Brasil, de direita e esquerda, de Lula e Bolsonaro, para ficar mais superficial, assim, no Lula e Bolsonaro, essa coisa invadiu tudo. Concorda? Invadiu tudo, né? Invadiu consultórios médicos, invadiu universidades, invadiu igreja, invadiu casas, famílias, invadiu tudo. E invadiu a imprensa. Não tem como, né? Porque a imprensa é feita por... A matéria-prima da imprensa é a gente. O jornalista antes de tudo, um cidadão e um ser humano. Então, invadiu também isso. E é natural que as pessoas, e jornalistas, e médicos, e advogados, e juízes, e tudo fizeram ali suas escolhas nesse sentido. E tem suas escolhas e, naturalmente, no microfone, não conseguem conter uma outra escolha. Agora, eu faço a justiça do seguinte... existe, de fato, preferências que se revelam mais. E elas são bem assim... bem expostas. E talvez um ou outro até com orgulho de fazer essa exposição. Tem preferência porque todos nós vamos votar nas urnas. De alguma forma, a gente vai votar na urna. Mas o grande exercício do jornalismo é ter preferências que você contém em si. Na hora que eu estou num microfone desse aqui, eu consigo avaliar vários fatos, né? Eu consigo avaliar fatos. Aliás, eu consigo ter posições diferentes para não preencher a tabelinha todinha da esquerda, a tabelinha todinha da direita. E quando você consegue não preencher todas as tabelinhas, no meu caso, depois eu lhe digo que a minha tabelinha não consegue ser preenchida toda. Né? Por exemplo, eu sou contra o armamento da população, certo? É uma pauta antidireita, né? A direita é a favor do armamento. Mas eu sou contra o aborto. É uma pauta da esquerda. E é uma pauta da direita. Né? Não é assim, eu não consigo bater em tudo. Você disse que a esquerda é a favor do aborto? Sim, tem uma tendência de se jogar. Vamos situar. Descriminalização do aborto. Isso é uma coisa. Não, né? Tudo bem. Ninguém é a favor do aborto, né? Não, você está sendo acadêmico. Mas literal. Botar, literal. Mas vamos lá, pela literalidade, a descriminalização do aborto, eu sou contra, né? Você é contra. Contra. E é uma pauta mais da esquerda, né? Então não bate, né? Mas bate para mim, por exemplo, a distribuição de renda e distribuição de alimento e visão e de pegar assim o que o Estado tem como poder público e olhar para as pessoas que não têm oportunidades e dizer: eu preciso ajudar aquelas pessoas, eu preciso trabalhar com a educação para que elas avancem, mas eu preciso ajudar hoje porque fome dá hoje. Fome não dá daqui a 5 anos depois de formado num curso. Fome dá hoje. Então é uma pauta de esquerda, é uma pauta socialista. Eu tô com essa. Né? Então, eu concordo com algumas coisas de um lado, concordo com outras. Isso me dá uma não é neutralidade, ao contrário, eu me envolvo nas pautas de um lado e de outro. Mas isso me dá um equilíbrio, uma capacidade de transitar nos dois lados, criticando aqui, batendo aqui. E batendo aqui, criticando ali, e consigo fazer isso. Por isso que eu me esforço para fazer esse jornalismo, e tentar fazer esse jornalismo, inclusive opinativo, né, o nosso, no microfone ali. Nos outros casos, aí para a gente não fugir, você está perguntando, sim, Torres, mas tem uma lista. Essa lista existe, isso é real, e isso não atrapalha. Ela atrapalha sim, né? E eu vejo que tem outros amigos e colegas que se esforçam, porque na lista lá tem muitos neutros, tem alguns neutros, né? E são pessoas que se esforçam para, mesmo tendo num almoço, numa mesa de restaurante, tendo capacidade de falar um pouco mais do que sente, mas se esforçam para que, quando está falando no jornalismo, quando está falando no microfone, quando você está no programa, você não ir para os excessos. Porque, veja só, por exemplo, o cara que diz que... Os absurdos é que são fogos, né? O cara diz assim, não, o 8 de janeiro quem fez foram os petistas. Isso é absurdo. Eu não vou falar isso. Né? Por mais bolsonarista que alguém seja, um jornalista, por mais bolsonarista que ele seja, ele não pode entrar no microfone para dizer um negócio desse. Ele não tem como entrar no microfone, num programa de rádio, ou num programa de TV, ou escrevendo mesmo para dizer, não, o 8 de janeiro só tinha a esquerda ali fazendo, aqui é a infiltração da esquerda para fazer. Ora, pelo amor de Deus, assim, é um nível de não buscar a neutralidade muito absurdo. Ao outro lado também é alguém que vai dizer assim, olha, não, a facada de Bolsonaro, aquilo dali foi montada, aquilo dali foi os filhos dele que montaram e deram a facada.
Poxa, gente, não exagera, né? Por mais lulista que eu seja, eu não vou alimentar isso, mano. Tem evidências, entendeu? Sim, você tem a coisa certa disso, né? Do outro lado, né? Por mais a urna, né? A eleição não deu certo, Lula matou Celso Daniel, Bolsonaro matou Marielle. Você está entendendo que existe mesmo que você tenha lados, existe uma responsabilidade. Aí eu acho que a gente deveria ter, né, no jornalismo, e deve ter. Assim, por o jornalismo mais seria o contrapeso no sentido de você contextualizar, né? Porque no sentido de chegar à verdade. Chegar à verdade, mesmo que você tenha lados, né? E por isso eu combato. E eu combato no microfone com o jeito do meu lado, eu combato no microfone de qualquer outro jeito, jeito que exagera. Mas como é gente que faz isso? Como é gente que faz isso? E há uma percepção, eu vou ser franco, há uma percepção minha e de outros colegas de que Arapuã é predominantemente bolsonarista, a partir dos seus membros. Há uma percepção minha. Eu confesso sem problema algum. E aí, pronto. E eu teria N exemplo, porque eu acompanho um pouco, teria N exemplo de dizer. Você não quer individualizar. Eu só vou individualizar num caso. Foi o sistema que trouxe para cá Siqueira Júnior. Não, mas aí... Não. Mas antes de chegar em Siqueira, antes de falar da outra história, para a gente não se perder, deixa eu falar só de Siqueira, viu? Siqueira Júnior era um cara lá de Alagoas. De Alagoas, mas só que ele não... A programação, se você pegar Siqueira Júnior, ele não se envolvia em política, era zero de citação política. Zero. Aliás, eu estava no encontro de governadores lá em Maceió, como secretário de comunicação à época, e na mesa, assim, quem estava era o governador da época de Alagoas, chamado Renan Filho, né? Era o governador de Maceió. E aí eu brincando, assim, na época, tinha a informação de que Siqueira Júnior iria sair de Alagoas e ir para... E vim aqui para Paraíba. Você quem trouxe? Não. Você estava secretário. Mas imagine. Aí eu até brinquei com o governador, assim, dizendo: governador, vocês estão mandando um tal de Siqueira Júnior daqui lá para Paraíba, é presente ou presente de grego lá, assim, é uma coisa, né? Ele fez, olha, e ele falou para o secretário de comunicação na época, ele fez, não dá trabalho nenhum, não fala de política, não gosta de política, zero de trabalho, pode ficar tranquilo. Eu fiquei até cheguei até a mencionar quando eu voltei da viagem essa coisa dele. Bom, ele veio, aí ele de certa forma ali, com o Bolsonaro, né? Era aquele início de 2018. Assim, até porque a linguagem era do programa do policialesco, da linha bandido bom e bandido bom. Exatamente. Isso é uma pauta bolsonarista. Mas ele falava da pauta... Que continua os sucessores de Siqueira na Arapuã. Mas ele falava da pauta, mas não era bolsonarista. Por quê? Porque não existia, né, o bolsonarismo em si. Então ele não entrava na política, ele entrava nas pautas, né? Maconheiro, não sei o quê. Que eram as pautas que ele entrava policiais. E elas são antes de Bolsonaro. Né? Elas são antes de Bolsonaro. Mas, veja bem, quando 2015, 2016, que você começa aquela história do Bolsonaro, né? Assim, vendo as manifestações de rua e tal, aí ele veste, aí ele assume. E quando ele assumiu essa coisa da ligação, aliás, tem ligação de Bolsonaro para ele, de telefone. Então, quando ele assumiu... Presença. Mas já lá em Manaus, né? Quando ele assumiu... depois. Não, mas aqui já na Arapuã. Quando ele assumiu, aí ele foi para a pauta política, assim. Aí ele foi para a pauta presidencial, de quem presta na presidência e quem não presta. Isso. E aquilo dificultou a relação dele na presença aqui na Arapuã. Tanto que ele saiu. O que eu tô querendo dizer é que o sistema Arapuã, se você for fazer um recorte, a partir de João Gregório, como proprietário, João ele não tem coisa com política. Ele nunca quis ser senador, nunca quis ser governador, nunca quis ser suplente de nada, não tem filiação nenhuma. Então, ele nunca colocou o sistema em relação a A e B. No caso de Bolsonaro e Lula, também não há. Você não vê o João. Hoje você vai perguntar, você não sabe em quem ele votou, em quem ele... Você não consegue. Então, individualmente ninguém vai... Então você, falando não dá para falar no sistema. Veja só, porque o sistema é uma programação de 9 horas de TV por dia e de 7 horas de programação jornalística de rádio. Você tem matérias de TV, você tem um portal, você tem TV cobrindo tudo, né? Não é só cobrindo política, e aí você tem programas de
de rádio. Agora, aí pronto, vamos fazer esse recorte. Ou seja, o sistema e o conteúdo jornalístico do Sistema Arapuã é um sistema de conteúdo de jornalismo que, inclusive, tem reconhecimento da população. Tanto que ela disputa ali com Globo e Record, em lugar nenhum do mundo, nem a Rede TV antes, né, disputavam com a Globo e a Record. Nenhum lugar nenhum do Brasil. Eles disputavam. Porque tem reconhecimento de conteúdo. Então não tinha pauta bolsonarista ou lulista dentro desse conteúdo. Segundo, aí pronto, aí vamos para apresentadores que tem nos programas, que tem uma posição pessoal de lado A, lado B, lado C. Bom, aí nesse ponto eu... Aí se evidencia... Não, eu digo... Porque quando eu falo... É só para não confundir, né? Para assim, separar o que é Sistema Arapuã como conteúdo, como de um ou outro figura que tem todos os sistemas, né? Aliás, a lista não é uma lista de Arapuã, é uma lista de todos os sistemas. De todos. E não é só da Paraíba, né? Você vai fazer... Eu estou falando... E eu digo isso só para fechar, viu, Rubens? Só para fechar. Só um intervalo. É o seguinte, quando eu falo bolsonarismo, eu não me restringo à chamada pauta política, evidentemente, porque o bolsonarismo é uma pauta moral, é uma pauta criminal. Sim, isso de conduta, né? Entendeu? Então, isso aqui. Vamos lá para mais conservadores e menos conservadores, digamos assim. Bom, então só para primeiro fazer essa separação do que é conteúdo jornalístico de Arapuã, que repito, bolsonarismo é crime. Se você puxar no histórico, o Sistema Arapuã é o que menos mergulhou em política do ponto de vista de escolher lados. Né? O Sistema Arapuã, inclusive, era assim, ele é respeitoso com os exercícios das funções dos cargos. Quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente da República, sai um, entra outro e o Sistema Arapuã está ali. Alguns sistemas da Paraíba, se você quiser, a gente entra nisso e sim, claramente, claramente já vestiram camisas de fazer campanha dentro. Acho que isso hoje... Arapuã, justiça se faça, até porque João Gregório é uma prática... É uma prática dele. Até comercial de João Gregório. Ele quer não tem... Quer estar em todas, se dá bem com todos os governos, com todas as oposições. E isso é uma prática dele, né? E alguns sistemas, em alguns momentos, vestiram mesmo de fazer campanha. A gente sabe disso de história recente, 10, 20 Eu fui editor de um jornal, do Jornal Correio, quer dizer, e tivemos um cadáver estirado, digamos, literalmente não, figurativamente na redação, né? Num tempo então que o Correio vestiu camisa e participou de campanha, e fez campanha, todo mundo conhece essa história. Acho, inclusive, aí justiça seja feita, que isso diminuiu hoje, para todo mundo. Os sistemas entenderam que não precisa mergulhar completamente na política, porque, vamos usar aqui a história, quem ganhar, seja ele quem for que ganhar, naturalmente vai querer ter a relação com o sistema. Então, não precisa mais, eu vou correr para eleger Rubens porque é meu amigo. Não precisa mais disso, embora você tenha ali tendências, preferências, isso é natural, mas não precisa mais se acabar com isso, porque o cara sabe que se for A, B, C, D, Z que ganhar, as relações vão ser mantidas. Se eu fazer uma leitura até de fora, eu entendo que hoje os sistemas diminuíram muito esse mergulho, certo? Mas Arapuã nunca teve isso. Embora seus cabeças continuem pagando de influenciadores de governo, né? Eles sempre querem estar sempre... Assim, ter uma relação de tudo. Ou de crítico, que essa é a relação que a gente estuda muito, que é a relação de imprensa e poder, né? Tá muito linkado, muito vinculado. Poder e imprensa. Lamentavelmente. Né? Lamentavelmente, imprensa e poder. Isso se reflete... existe uma hierarquia, né? Isso se reflete no campo editorial e jornalístico também. Sim, diminui. Porque há quem tem a leitura de que, na verdade, era para ser uma dicotomia, né? Para ser imprensa versus poder, né? E não imprensa e poder. Bom, mas fazendo essa separação, aí você chega em pessoas com o microfone ou com a câmera na frente. Aí sim. Pessoas com microfone e câmera na frente, elas colocam suas tendências, e não só do bolsonarismo, mas de pautas também, de condutas ideológicas, cada um, né? Por exemplo, eu sou contrário ao casamento de pessoas do mesmo sexo na Igreja Católica. Eu sou. E desculpa, eu vou ser. Na Igreja Católica? Na Igreja Católica, assim, fora dela? Como sacramento. Fora dela, não. A união estável, civil, mas quando alguém debate assim, não, era para abrir, era para casar, não, porque ali você tem um roteiro de igreja, você não vai mudá-la.
Então, sabe, eu gosto muito que a Madre Teresa dizia assim, o que é que você mudaria na igreja? Ela disse, eu mudaria na igreja? Eu mudo a mim mesmo, a igreja não. A gente entrou num viés agora de porque você é católico, é isso? Tá certo. Mas é só para dizer assim, como tem as pautas nossas, a gente acaba levando para o microfone. Sim, lógico. Mas eu acho que tem que ser respeitado. E você fala assim, muita gente fala, não, o Arapuã, ou os apresentadores, para não ficar mas os apresentadores, a maioria, é muito bolsonarista, muito conservadora. Mas você sabe, Rubens, que a gente recebe todos os dias, e basta, converse com 5 direitistas ou bolsonaristas roxos, se é que eu posso dizer assim, e eles vão dizer que Arapuã é uma empresa comunista. É uma empresa de esquerdistas. A gente leva grito todo dia. Eu não consigo ver isso quando eu ouço. Quando eu ouço, porque se botar 10 ligações, 8 ou 9 ali vão ser de bombardeio em cima do governo. Não, de Lula, do PT. Até porque as pautas, as famosas enquetes do programa do qual você participa, sempre são levam a essa tendência. Não, olha, por exemplo, eu não passei a temporal, não vou falar nem hoje, nem ontem, nem... Olha, eu tenho um exemplo com você hoje. Eu tenho um exemplo sou eu hoje. Recentemente, colocou Judas, né? Tu estava na história da Semana Santa, quem é o Judas? A maioria das ligações foram, o Judas é Bolsonaro, é o Bozo, é Marcelo Queiroz, assim, a empresa que recebe esse retorno dos dois lados. Agora, esses dois lados estão muito claros. E aí, a gente recebe por dia classificações de comunista, de esquerdistas e de bolsonarista. Dizem assim, não, a empresa é bolsonarista, os apresentadores são bolsonaristas e tal. Eu, particularmente, que, como eu digo a você, eu sou um cara que digo, teve golpe, meu amigo, para mim está muito claro que teve um movimento muito forte de golpe, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo eu não faço assim, tá tudo maravilhoso com a gestão Lula, não, aí eu vou... Claro. Então, eu recebo pancada dos dois lados, porque isso está muito evidente. Então, eu faço a defesa de dizer assim, não é justo um ou outro lado classificar esse roteiro dos programas 100%. Por quê? Sim. Porque a gente acaba desagradando os dois lados. E acho que a imprensa, ela não deve ficar, meio que com um termômetro, entendeu? Medindo se ela está agradando mais o lado A, mais agradando o lado B. Eu acho que ela tem, aí para mim é sagrado. Verdade, exagero não. Mas opinião, ela não transita do lado da verdade. A opinião é um sentimento, né? Já está dizendo assim, é uma preferência que você aponta com base nas verdades que você acredita e você vai lá. Agora, não dá para exagerar, né? Não dá para você partir de uma pós-verdade, partir de uma mentira criada, de um sentimento criado e formar sua opinião. Não, parta de um. Né? Bolsonaro esteve 2 dias na Embaixada da Hungria. Isso é normal? Não, isso não é normal. Não, isso não é normal. Vamos defender. Aí você pode até defender, dizer assim, não, normal não é, mas ele não cometeu nenhum crime. Pronto, aí a gente sai do fato, né? Os dois entendendo que é uma premissa indiscutível, que ele passou 2 dias na Embaixada da Hungria, sendo fruto do inquérito policial, e a gente vai fazer um debate sobre... Entendeu? Mas, Luiz, vamos aqui... claro, eu trouxe esse assunto, esse cabo de guerra, essa polarização, não gosto muito porque, na verdade, seria bipolarização, né? Essa história mas só para dizer que a gente recebe pancada dos dois lados. Tudo bem, mas veja bem, e quando a gente fala de uma tendência bolsonarista, é porque uma tendência bolsonarista é sempre lastreada pela, como você chama de pós-verdade, mas também até as famosas fake news, as mentiras, a desinformação, porque é a prática que trouxe essa tendência para o poder. Sim, sim. Esse grupo para o poder. Então, você veja bem, aí quando eu falo que não é só a questão política, não é só Lula versus Bolsonaro, PT versus PT. A pauta de conduta, a pauta moral, moral, enche de aspas isso aí. Porque, por exemplo, quando você fala... o sistema Arapuã, em 2018, me parece, ele firmou um TAC com o Ministério Público Federal por conta de ofensas a mulheres em seus programas. Me parece que isso foi veiculado de Siqueira. Não foi? Recentemente, por conta de uma entrevista do ex-ministro Marcelo Queiroga, inclusive num programa seu, né? Ele desqualificou ou desacreditou a vacinação
contra crianças, vacinação contra Sim, dengue. é. Né? Ele que é cardiologista, mas de repente ele virou um imunologista e tal. Naquele momento em que ele disse a você que ele fez isso, você apenas aceitou a resposta, você acha que o jornalista, quando entrevista, ele não tem que contextualizar? Pronto, aí vamos lá. Vamos lá. Essa é uma, porque isso também gerou um TAC, porque houve um TAC para que o sistema Arapuã não repetisse esse tipo de desinformação e produzisse conteúdos de esclarecimento e tudo mais. Primeiro, inclusive, registrar que a gente assina qualquer TAC nesse sentido, porque em favor do bom conteúdo e da boa prática informacional, a Arapuã está dentro, assinando o TAC ou não assinando o TAC. Aliás, você tem um histórico também de sistema Arapuã, basta ir na pandemia da Covid, você tem um histórico total de responsabilidade, você não consegue pegar uma linha do conteúdo da Arapuã, que estava em cima dos cuidados todos, que estava em cima da defesa dos cuidados contra a Covid, da vacinação, da importância da vacinação, do calendário de vacinação, cobriu tudo, acompanhou tudo. Então não dá para dizer... sistematicamente a Arapuã pensou em algo diferente. Não digo sistematicamente. Pontualmente. Eu estou contextualizando para chegar no local. Tá. Para chegar no local. Então, primeiro, parte do ponto. Então, tá que a gente assina e não assina, não precisa, porque a gente faz a prática da boa informação. Nesse caso específico, a gente fez várias entrevistas. Eu fiz várias entrevistas com o secretário de Saúde defendendo vacina, com o Daniel Beltrame, que está hoje na empresa brasileira de vice-presidente, da empresa brasileira de serviços hospitalares, defendendo vacina, a importância da vacina e tudo mais. Agora, eu quero fazer um chamamento para você, inclusive, para quem está nos acompanhando, mas para você, que é impossível que a gente possa bater palma, para qualquer decisão do STF, que o STF está reformulando, inclusive, né? Já saiu o acordo, não é bem daquele jeito que saiu as primeiras matérias, mas para você dizer que você vai responsabilizar o sistema de comunicação por um conteúdo de uma entrevista dada ao vivo, dessa daqui, porque agora eu posso dizer a você, eu posso dizer uma asneira aqui, e Rubens, com o Observatório da Imprensa, não pode ser responsabilizado pela asneira que eu estou dizendo, não. Sim, claro. Certo? Então, qualquer defesa dessa tese é uma defesa absurda contra o exercício jornalístico. Se eu estou entrevistando alguém, se eu chamo um especialista, se eu chamo alguém, é exatamente para, utilizando da figura do especialista, tirar dúvidas do meio da rua, para que aqueles especialistas possam falar. E ele, do alto da autoridade, do alto do especialista que ele vai ali fazer a defesa de teses ou não. Cabe ao sistema entender se vai fazer aquilo sistematicamente ou não. Estou contextualizando tudo isso para chegar nesse episódio específico. Eu fiz uma entrevista com quem? Com alguém da rua? Eu fiz uma entrevista com o ex-ministro da Saúde. Cardiologista, você mesmo disse, médico. Aliás, o homem que está dizendo que foi o homem da vacinação da Covid. Sim. Então, alguém tem condições de tirar dele alguma função, alguma autoridade dele poder falar da vacina? Não. Ele pode falar sobre a vacina. Então, o nosso exercício, todos os dias, Rubens, é o que você está fazendo aqui, é de questionar pessoas sobre temas, questioná-las. E você não questionou? Não, é fruto de um questionamento. É fruto de um questionamento. Eu disse, ministro, tem bolsonarista no meio da rua, ainda uso essa expressão, tem bolsonarista no meio da rua dizendo que vacina mata. Que tem gente que quando morre agora é a vacina que mata. É isso mesmo, ministro? E aí ele deu uma resposta vaga, né, sobre isso, assim, não, mas deu uma resposta vaga, não ficou claro. E ele entrou sozinho na história das crianças. Mas deixa eu lhe dizer, ele tem autoridade e até acho que ele tem o direito de fazer uma defesa dessa. Porque você tem 10 outros cientistas dizendo que não. Defender que a vacina mata? Não. Da vacina que mata, ele pulou. Certo. Nessa resposta, ele mesmo emendou com a história das crianças. Que ele não via que era necessário. E eu tenho 10 outras entrevistas com cientistas dizendo que são necessárias. Mas também tem outras figuras cientistas, ou que se dizem cientistas, mas eu estava falando com o ministro. Eu não peguei alguém no meio da rua e montei um cenário para aquilo. Ele era um ex-ministro da Saúde, que inclusive vacinou pessoas contra a Covid. Então, fazer isso significa dizer que a gente não pode mais perguntar. Não pode mais perguntar, eu não posso mais perguntar,
Por que eu não posso mais perguntar com base numa resposta que você está dando? Porque você vai, entendeu? Eu não tenho como passar, eu levo especialistas para eles darem as respostas com base na especialidade deles. Dizer que eu não posso perguntar é um absurdo, porque eu vou te dizer uma coisa. Então o TAC foi desnecessário? O TAC foi desnecessário, não precisaria. Desnecessário? Desnecessário, não precisaria porque a gente já tem a prática do conteúdo, mas fizemos com a boa intenção para reforçar o fato de que a gente tem essa boa intenção. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A culpa foi a minha pergunta? Se o ministro tivesse respondido, olha só, eu fiz uma pergunta. Ele respondeu de uma forma insatisfatória, não é isso? Para quem viu como insatisfatório. Mas me diz uma coisa, se o ministro tivesse respondido satisfatoriamente, se o ministro tivesse dito, quando eu fiz a pergunta, se ele tivesse dito assim, de jeito algum, Torres, não há nenhuma morte sobre vacina, inclusive é para vacinar todo mundo, de crianças a idosos, é para vacinar todo mundo, ponto. Teria algum problema? Não. Então, o problema não é a minha pergunta. A pergunta seria a mesma. Se eu fiz uma pergunta com possibilidade de N respostas, o problema não está na pergunta, está na resposta. Vai responsabilizar o ministro e não o jornalista. Eu estou te perguntando sobre a tua reação pós-pergunta, pós-resposta. Sim, mas não, é uma coisa pontual, uma coisa que eu também preciso aprender. Sim. Na sua visão, Rubens, você aceita uma resposta e não contesta? Não. Ou você acha que a gente não tem elementos para contestar? Deixa eu dizer, aí me desculpa, aí você talvez não acompanhe programa nenhum meu. Você talvez não acompanhe nenhum programa meu. Eu não assisti essa entrevista, eu vi depois. Mas você já assistiu alguma entrevista minha? Já. Eu pergunto ou não pergunto? Pergunta, eu questiono ou não questiono? Claro. Mas eu estou falando deste caso. Pronto, desse caso específico, que foi que levou a geração de TAC, que não é o primeiro que a Arapuã afirma, né? Porque a Arapuã parece ser campeoníssima de TAC. Mas sobre a égide dessa decisão do STF, foi esse daí. Mas isso não é STF, não. Não. Rubens, o procurador... Me perdoe. O procurador deixou claro. Não, ainda não é, até porque você mesmo disse que o STF está mudando, e sim, isso não é uma coisa, isso não é uma matéria consolidada em termos de julgamento. Não é consolidada, mas foi mencionado que é com base naquela leitura de responsabilização. Sabe por quê? Sabe dizer uma coisa? Você achou que o ministro errou? Se o ministro? Sim. O ministro desinformou, o ministro desqualificou um programa de vacinação. Ele desqualificou. Que ele quase que desmontava. Ele errou. Essa é a minha opinião. Pronto. Ele errou? Claro. Você sabe qual é a responsabilidade dele? Você sabe qual foi a ação que ele respondeu? Nenhuma. Você sabe qual foi o movimento do Ministério Público sobre ele? Contra ele? Nenhum. Você sabe qual foi o movimento de quem foi autor desse movimento aí? Que é um movimento, inclusive, para mim, a meu ver, um movimento de censura. É um movimento de censura. Mas você sabe quem foi? Ninguém. Ninguém foi contra o ministro, que é o autor da desqualificação da informação. É uma coisa, é isso que eu estou dizendo, você, inclusive, do alto do seu tempo de jornalismo, você não pode compactuar com nenhum movimento que condene ou queira condenar um jornalista que está fazendo uma entrevista. Não, de forma Porque, vou repetir, eu fiz uma pergunta... Eu estou cobrando dos colegas que, diante de vamos lá. De quem quer que seja... Que faça o questionamento. Que faça um atentado público contra a ciência, contra os benefícios da vacina. Então, você admite que eu questiono nas minhas entrevistas? Questiona. Beleza. Nesse caso, vamos para o caso específico, esse episódio específico. O ex-ministro da Saúde deu uma opinião dele, que eu não vou nem repetir aqui com medo, já estou com medo, viu? Já estou com medo. Ele deu uma opinião dele sobre quem deve e quem não deve, por causa da idade, por causa da fragilidade, uma opinião médica. Meu amigo... Eu vou dizer aqui, do alto da minha defesa de jornalismo, que absurdamente ou não, ele tem o direito de fazer e ser responsabilizado pelas loucuras que diz. Ele, entendeu? E eu, no papel de jornalismo, se fosse uma coisa absurda, porque o que ele falou me pareceu opinativo. E eu já ouvi e já li essa opinião de outras figuras. É tanto, Rubens, que é tanto. Desculpa, é porque eu cometi... Não é óbvio. Não, eu cometi o pecado de migrar. Estou migrando de plano, de telefonia, essas coisas. Aí fica um inferno. Sabe? Se fosse ao vivo, já estavam ligando mais. Deixa eu lhe dizer. Pois não. Eu já ouvi outras pessoas falando aquilo que ele falou. Tá? Eu não vou nem falar aqui para você não ser responsabilizado, viu? Porque pode falar, pelo STF,
Não eu não vou dizer nem o conteúdo do que o ministro falou, porque se eu falar, eu sou o entrevistado, eu não vou ter problema nenhum. O entrevistador e o observatório é que vai ter. Pela ação que moveram lá, foi quem vai ter. Bom, mas aquilo que ele falou, especificamente, eu já tinha ouvido de outros, né, de outras pessoas. São opiniões. É tanto que quando eu fui ouvir como TAC, né, o secretário de Saúde, Johnny Bezerra, o Daniel Beltrame, que é um craque, né? Um craque na história. E o outro foi o Fernando Chagas, também, o doutor Fernando Chagas, um infectologista que foi um grande herói, né, na pandemia da Covid. Todos eles, quando foram contestar o ex-ministro, eles disseram assim, com todo respeito à opinião médica do colega. Ora, é uma opinião médica do colega. Eu sou médico? Não. Eu sou jornalista que com base assim, a gente vai perguntando e diz assim, mas ministro, mas mata? É tanto que a pergunta de mata eu fiz 2 vezes, porque na primeira ele ficou meio vago, eu disse, não, ministro, mas só para entender, o senhor está dizendo isso? A minha segunda pergunta, o senhor está dizendo isso? E ele até reformulou e não ficou. O que eu estou querendo dizer, Rubens, é que é impossível. E eu faço um apelo a você, que não permita que esse debate cresça, porque esse debate significa que um podcast esse que você está fazendo em 50 minutos tire você completamente da capacidade de você ser um cara que traga alguém aqui para descobrir verdades ou mentiras daquela pessoa. E aquela pessoa se responsabilize. Eu vou repetir, não tem uma ação sobre essa entrevista contra o ministro Marcelo Queiroga. Agora, não é um absurdo? Não é ele o eventual divulgador da mentira? Agora, é um absurdo, isso é coisa de 64, Rubens, bota isso aqui no ar, esse negócio aí, movido por quem moveu, é coisa de 1900, é de coisa de AI-5, o jornalista não pode perguntar, e a resposta que vier, bom, eu repito, eu não peguei ninguém no meio da rua, era o ex-ministro, é uma opinião dele sobre uma coisa, beleza, paciência. Eu estou trazendo 20 caras que vão negar. O nosso negócio, a gente escuta um lado e outro. Mas veja, a gente escuta um lado e outro. Não é o jornalista que vira o outro lado. A gente escuta um lado, um outro. Eu rebato o Marcelo Queiroga com 3 outros médicos. Né? Então, e todos eles, quando foram rebater, disseram, eu respeito a opinião dele. Apesar de respeitar a opinião do colega, o direito da opinião do colega, eu quero dizer que isso é um absurdo. Aí o cara vai lá e desmonta a fala da coisa, mas não é nosso. Não, eu faço um apelo a você, não permita que esse tipo de tema cresça, porque isso aí é o fim das entrevistas, é o fim completo das entrevistas, porque você vai ficar olhando a pergunta, vou repetir, se ele tivesse respondido satisfatoriamente, a minha pergunta era a mesma. Aí a pergunta só é criminalizada quando a resposta é ruim e a pergunta não é criminalizada quando a resposta é boa, não. Ora, se o fato aqui é o mesmo, ela não pode ser acusado. Eu não estou defendendo a criminalização da pergunta. É absurdo. O que eu estou defendendo é que programas como o seu, como o da Araponga, sistemas como todos os meios de comunicação de massa, que eles acolham. Tanto que o STF está revendo. Exatamente. Está fazendo um acordo de rever essa posição. Um podcast do Observatório, que ainda é uma coisa, digamos assim, imberbe, né? Ele não pode, não teria essa influência. Claro que a gente... Mas é o imberbe mais experiente do mundo. Não. Mas eu estou dizendo, mas você tem que considerar o seguinte, a nossa bandeira de luta, para usar um termo bem antiquado, né, das esquerdas, é no sentido de contribuir para qualificar o jornalismo. E qualificar o jornalismo dentro do jornalismo. Dentro do jornalismo. Mas não criminalizá-lo. Isso é criminalização. Não. É criminalização do jornalismo. Não. Deixa eu dizer, esse movimento aí é criminalização. Eu não estou defendendo a criminalização. Eu estou defendendo o seguinte. Eu estou defendendo que, enquanto jornalistas, sim, claro, nós tenhamos a capacidade de, na oportunidade de uma entrevista assim, que a gente dizer, sim. Ministro, mas o senhor está desqualificando a vacina para crianças. Mas isso foi feito na entrevista, entendeu? Agora, vou repetir, você não pode tirar do... De forma alguma. E esse movimento foi um movimento esse foi um movimento assim. Qualificar o jornalismo, a gente está sempre atento
é maravilha. Aliás, é o que a gente faz na academia, tenta fazer na academia, tenta inspirar no dia a dia, no batente. E o Observatório está tentando fazer com que os colegas façam isso na prática. Quer dizer, tentando, Sim, mas sem sem muito acesso, né? Eu trago você aqui porque você dá acesso a isso, você dá acesso ao debate. Né? Sim, claro, mas porque eu acho importante demais. Mas a gente não tem, infelizmente, como estar em todo o tempo, em todo canto e ouvindo todo mundo, porque somos poucos. Mas o que a gente vê e o que a gente percebe, e de acordo com a visão que nós temos do jornalista, a gente tem a obrigação de trazer para cá e dizer, olha, não, claro. Olha, agora, vou você repetir, fez isso, eu não concordo com isso. Se você assistir a entrevista do começo ao fim, se você assistir essa entrevista específica do começo ao fim, você vai perceber o exercício natural do jornalismo. Natural do jornalismo. E qualquer coisa, aquilo dali foi um... Mas eu fiquei preocupado, quer dizer, preocupado não, eu gostaria de deixar bem pontual aqui para você, bem esclarecido por você. O TAC é um instrumento de censura? Não, ao contrário. Veja bem, o instrumento de censura não. O instrumento de censura é a provocação sobre o tema. O instrumento de censura, você precisa ler o que provocou aquilo. O que provocou aquilo só fala no entrevistador. O que provocou aquilo só fala nas perguntas. O que provocou aquilo não chega no trisque Marcelo Queiroga, que é ou seria o autor do absurdo. Responda o autor do absurdo. Tá querendo botar punição no telefone? Alguém liga para você e passa um trote. O aparelho não tem culpa, não. Isso é uma inversão. E eu tô chamando você, tô chamando tudo que que compõe o observatório a não permitir que isso avance. Aliás, editorial dos jornais agora, editorial do Globo essa semana, editorial da Folha de São Paulo, que o STF precisa rever ainda mais. Ele publicou um acórdão, já reduziu. Não é bem assim, não. Não tem responsabilização para jornalista e sistema de comunicação tem que estar provado que é uma coisa sistemática. É um sistema que vai passar 2 anos falando sobre um determinado tema, mentindo que as urnas não são... como é que se diz? As urnas não são regulares, né? Não são perfeitas, não sei o coisa. Então, até o próprio STF já está mudando, mas ainda precisaria mudar mais para ficar claro essa coisa. Assim, responsabilize-se o autor do conteúdo, né? E aí você disse, então, Torres, beleza, eu entendo e concordo com você nesse ponto. Minha grande história é que nós, jornalistas, estejamos sempre prontos para um embate ou um questionamento. Isso é muito bacana, isso é o nosso correto. É o nosso propósito. E é o nosso propósito. Jamais de incentivar... Mas é o nosso propósito. Mais isso é feito com base em qualificar e não criminalizar. Essa é uma diferença, porque isso é AI-5. Meu amigo, eu estou lhe dizendo aqui, é AI-5. Um movimento desse é um movimento de AI-5, um movimento que provocou isso. O TAC, como eu disse a você, com boa intenção, a gente faz 50 mil desse sentido, porque a gente já faz. E graças a Deus, o TAC é entrevistar pessoas com conteúdo. Eu faço isso todos os dias. Para discordâncias ou para não discordâncias. O que não dá é para eu sentar numa entrevista, você é um entrevistador aqui, embora a gente bata um papo e faça um diálogo, mas você sentar numa entrevista com receio do que eu vá falar. Com receio do que eu vá falar, não. Você se responsabiliza pela sua postura, pela minha, não. Então eu não posso, como jornalista, eu faço isso. Rubens, eu faço 16 programas de entrevistas por semana. Eu não posso admitir e aceitar que em 16 programas de entrevistas que eu faço, 5 no rádio, 5 na TV e 1 frente a frente à noite, eu vou estar agora, né, sendo patrulhado pelas perguntas que eu faço. Isso é um absurdo, isso é AI-5. Isso é AI-5 fazer um debate desse. Isso é inadmissível. É inadmissível. E vou dizer... E não estamos aqui com esse propósito. E a decisão vamos deixar claro que não é propósito do observatório, né? Mas o observatório cobra, sim. Qualidade. Perfeito. E qualidade de jornalismo, certo? É você ter instrumentos ou leituras, ou conhecimentos, ou posturas de questionamento. Sim, quando você tiver um entrevistado, que faça o que Marcelo Queiroga fez com você. Não, mas veja bem. Essa é a minha Rubens, você está dizendo isso. Você está dizendo isso. Você está dizendo isso. Mas vou repetir. Primeiro, toda entrevista que eu faço, eu digo assim, eu não estou falando de medo de ser censurado, criminalizado, não. Estou falando da postura
do jornalismo. Sim, mas deixa eu dizer, vamos lá. Eu espero. Olha, Queiroga, toda entrevista que a gente faz, ele faz assim, ministro, o secretário fulano de tal, ou o prefeito fulano de tal, ou o ex-presidente fulano de tal, está dizendo isso, senhor. Você já está levando o contraponto para que a figura questione. E você faz uma sequência, lá na frente eu vou dizer assim, tanto que as entrevistas que eu fiz pós, foi assim, o ex-ministro Marcelo Queiroga disse que não era para fazer isso com a vacina. Foi pós-TAC. Pós. Pós. Eu entrevistando... Aí você criou... Aí eu criei... Você criou um contraponto... Então, não, você criou um contraponto a partir do TAC, foi isso? Não, entenda. Eu peguei o que o ministro falou e disse, secretário, doutor Fernando, o ministro falou isso. O que é que o senhor disse sobre isso? Aí eu tô reproduzindo o que todos eles disseram, assim, respeitando o direito do colega em ter essa opinião. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar. Quando ele disse, eu vou dizer, eu não estou nem repetindo aqui, o negócio é tão assim, que eu não vou nem repetir aqui. Mas quando ele disse o que disse, de dizer assim, eu não defendo vacinação tal, ele disse, certo? Fique bem claro, ele disse, tá? Eu não defendo vacinação tal. É uma opinião dele. Eu tenho um outro roteiro, e é a liberdade minha de mudar para outro assunto, mudar outra pergunta, ou fazer. Que patrulhamento é esse? Que se ele diz, um médico, diz assim, na minha opinião, não deve fazer isso. Na opinião dele, não deve fazer isso. Entendeu? Em outros momentos da entrevista, eu trouxe e trago, quando eu digo trago, é permanentemente com outros entrevistados, eu trago. Mas, secretário, mais ministro, mais governador, mais prefeito, saiu uma matéria dizendo assim, então, mas prefeito, em relação a isso, em alguns momentos você tem o conteúdo que você diz assim, claro. Mas olha, recentemente saiu uma pesquisa dizendo isso, entendeu? Então, eu não posso, em 30 minutos de uma entrevista ou 1 hora de uma entrevista, dentro de uma opinião, a não ser que ele faça, pronto, se ele falasse alguma coisa para além do absurdo, de uma fala, muito fora do contexto, por exemplo, assim, aquela coisa de, não, mas você sabe, né, que o presidente Lula morreu, quem está no lugar dele foi alguém que caiu da terra. Aí, presidente, você está querendo dizer que... Mas opiniões, Rubens, opiniões específicas, você mesmo, eu dei umas 10 opiniões aqui, você não contestou todas, porque não tem como, a dinâmica não permite. Eu disse aqui que o Arapuã nunca entrou na política, você não conseguiu, você não parou em todas as minhas falas para pontuar todas as falas. O que eu estou querendo dizer é que uma coisa é qualificar jornalismo. E entendo que é importante qualificar jornalismo. Entendo que é importante a gente não permitir exageros, excessos, enfim, gostos que as pessoas veem e botam no microfone. Mas esse patrulhamento, a gente não pode, a gente tem que ter cuidado com esse patrulhamento. Nesse caso específico, tudo assim, tranquilo, porque o nosso conteúdo já era um conteúdo disso. Aliás, o próprio procurador, ele tem a compreensão do que é o sistema Arapuã. Ele tem, tanto que ele, entendeu? Tanto que um TAC é mais importante do que qualquer outra coisa. Né? E convenhamos, acho que esse debate fosse levado para frente, do ponto de vista dos trâmites judiciais, essa coisa lá em cima ia ser vista com maus olhos, com olhos muito, muito fortes, por causa do absurdo e do exagero da provocação que foi feita. Perfeito. Eu acho que colocamos nossas posições, nossas opiniões, tá bom? Só para deixar bem claro, não temos a menor, mas nem de longe, a mínima intenção de promover um movimento ou uma tendência de forma alguma, né? Apenas, mas repito, eu acho que mas eu parabenizo por isso, porque pela história do qualificar o... Eu acho que a gente tá digamos assim, num crescendo, certo? De cuidados com a desinformação, com a desqualificação da ciência, do negacionismo. Porque, infelizmente, isso faz parte da polarização, da bipolarização, né? E você é diretor de jornalismo de um sistema que tem... E concordo completamente com isso. Uma super audiência, né? Uma super audiência e capaz de não só de ter audiência, mas também de formar público. Bem, Concordo completamente com isso. E contextualizando, só para dizer assim, tirem Arapuã disso.
Porque o histórico da Arapuã, aliás você tem um histórico de informação, se o caso específico é vacina, um histórico de defesa. É porque se concentrou nisso, mas tem nisso, outras coisas. Temos o caso digamos assim... Siqueira. Siqueira foi outro episódio, caso. Outro episódio. Teve um episódio também com um apresentador que sabe que falou um problema de religião, com candomblé. Aí perceba, tá, olha que diferença, Rubens, para esse episódio. Por isso que eu digo, por favor, não misture esse episódio, não misture. Quando um apresentador comete um equívoco de intolerância, né? Aliás, a palavra intolerância é até exagerada, porque assim, a diferença de intolerância é tolerar. Eu não preciso, tolerável, eu tolero você. Não, tolera não, você me ama, me respeita e me acolhe, né? Assim, mas vamos lá. Num episódio de intolerância, é o apresentador que fez. Né? Aí eu digo, aí tem que ter a responsabilidade, tem que recair sobre o apresentador, sobre eventualmente, né? Mas nesse caso não. Por isso que eu estou dizendo, separa esse caso, porque esse caso a gente tá culpando o telefone de um trote. O autor do trote ficou livre e o telefone foi para a lupa. Isso é um absurdo. Bom, então só separando esse caso. Agora, o que você fala de desinformação é muito forte. Não, primeiro porque... Não estou considerando, tá certo? Eu não considero. Eu estou falando de uma verdade, de um fato, que isso gerou um TAC. Um TAC, isso. Que você, foi claro, é desnecessário, é patrulhamento. Isso é um posicionamento seu, que eu respeito. E veja só, viu, Rubens? Dentro dessa história da desinformação, do fake news, líderes populistas, né? Líderes populistas do mundo inteiro pedem que a gente saia exatamente de consumir a imprensa tradicional. Eles pedem para você deixar de consumir a grande imprensa, a imprensa tradicional, para que eles possam produzir, não é assim? Nas redes sociais, em outras plataformas, produzir o que eles querem empurrar para você reproduzir. É uma guerra contra o jornalismo profissional. A guerra contra o jornalismo profissional. E aí é o contrário. Nós do jornalismo profissional, do jornalismo profissional, é que nós é que combatemos isso. Nós é que combatemos isso. A gente não pode virar a metralhadora daquilo que já fazem com a gente, de jornalismo profissional, e virar pra gente mesmo, porque eles já fazem com a gente, já tentam fazer com a gente. Ao contrário, e a grande imprensa, ela eu defendo isso, basta me ouvir 2 dias por semana. Eu defendo isso semanalmente, que consuma várias coisas, mas consuma a imprensa tradicional. Consuma a imprensa tradicional, porque ela, dentro da lupa dela, mais para lá ou mais para cá, ela vai se ater mais próximo ao fato. Ela vai se ater mais próximo ao fato. Até recentemente, saiu a informação de que o Palácio do Planalto encontrou os 263 móveis, né, que até então estavam sumidos, estavam realmente desaparecidos, mas o presidente Lula mencionou que, né, numa reunião, ele mencionou que Bolsonaro precisava levar os móveis. Pô, vai-se embora, mas não leva os móveis. Ficou no ar a tese do roubo, né, da apropriação. Sim. E o que gerou ele, inclusive, a comprar os móveis novos. E isso gerou uma cobrança de pedido de desculpas do presidente Lula. Pô, não dá para acusar de Bolsonaro. Ele falsificou vacina, né, cartão de vacina, ele projetou um golpe, mas isso não, certo? Então gerou essa coisa de cobrança de Lula pedir desculpas. Ou seja, era uma matéria ruim contra Lula e a favor de Bolsonaro, porque era uma matéria que fazia justiça. O Bolsonaro não roubou os móveis. Certo? Era uma matéria que fazia justiça a Bolsonaro e era ruim contra Lula. E sabe quando ela saiu? Quem trouxe essa matéria foi a Folha de São Paulo. E quem repercutiu essa matéria foi o Jornal Nacional, de noite, repercutiu essa matéria. Ou seja, uma matéria contra Lula e a favor de Bolsonaro. E aí eu fiz um chamamento, eu digo, olha, os bolsonaristas vivem batendo na Globo, no Jornal Nacional, vivem batendo na Folha de São Paulo, que chama até de Foice de São Paulo, né? E foram exatamente esses sistemas que trouxeram a falha. Falha de São Paulo. A esquerda chama desculpa, falha. A falha de São Paulo. A esquerda chama falha e a Foice. Mas foram esses veículos que trouxeram uma matéria a favor de Bolsonaro e contra Lula. Isso é a sequência, né? Eu estou citando esse episódio porque ele foi mais recente. Mas para entender que... Aí que eu faço os chamamentos. Quando você encontrar alguém dizendo assim, esqueça a imprensa tradicional, entenda que a tradução daquilo dali é: eu quero lhe enganar. E a melhor forma que eu quero lhe enganar é deixe de acompanhar
os sistemas tradicionais, porque eu consigo mandar para você uns videozinhos aqui de uns três locados que você vai, né, incorporar. Então, na verdade, é uma defesa. E nós fazemos isso, né? E aí, a Arapuã, a Correio, a Cabo Branco, repito, cada um com seus erros e seus acertos, mas procurando ali fugir da loucura da pós-verdade, da loucura do invencionismo que permeia o mundo. E aí eu concordo com você. Ok. Nosso Luciano Coxinha, nosso diretor técnico, nosso maestro. Foi bom, Coxinha? Gostou, Coxinha? O povo vai acompanhar, Coxinha? Dizer a ele que estamos encerrando. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada. Então é o E1T3. Porque tem um canal, eu não sei qual, que bota. Episódio 1, temporada 3. Então você sabe que eu sou nascido daquela geração, é mais difícil, porque é uma geração que nasceu no mundo, viveu no mundo sem internet e vive no mundo com internet. Né? Assim, aliás, sobretudo no jornalismo, né? Assim, eu peguei o finalzinho de algo e o começo de algo, e aí eu fico meio ainda também perdido. Tem gente que já nasceu já nisso, né? Já sabe. E você já viu, inclusive, um pouco mais, né? Um pouquinho mais. Não, eu continuo analógico. Para mim era bem mais fácil uma máquina de datilografia, né? Uma folha de... fazer campo do que simplesmente uma folha hoje, de papel branco e tal. Do que tá pegando telefone para pegar dados ou visitar a internet. Mas é isso, né? Mas, gente, agradecer aqui ao nosso colega jornalista Luiz Torres, né? Realmente, como vocês puderam ver, é um profissional, além de tanta projeção, né? Ele é o diretor de jornalismo do Sistema Arapuã, fez aqui a sua defesa do jornalismo que pratica na Arapuã, eu fiz a cobrança que eu acho que o Observatório tem que fazer, e a gente volta na próxima semana, né, com um novo convidado também. Bacana. A ideia é trazer aqui os diretores de jornalismo dos sistemas, né, ou eventualmente que exerçam funções até na esfera pública, né? Bom demais. Secretários. Eu fico feliz, Rubens, e agradecido a Deus por ter chegado, né? Tudo que eu fiz ter me trazido a um momento como esse, então fico feliz também. E dizer que, assim, estou muito aqui também pela sua história, né? Pelo respeito obrigado, à sua história, obrigado. pelo respeito ao que você representa no jornalismo e pra gente, assim, é uma figura para que iniciantes, jovens e figuras já veteranas possam revisitá-lo, né? Como Rubens Nóbrega, de história e de fala. Eu fico feliz demais. Estou aqui por isso. Então, engraçado essa história, né? Porque às vezes, como disse o Gonzaga uma vez, eu entrei de beata e estou saindo como santa. Mas não é essa a pretensão, não quero me canonizar. Mas obrigado e até a próxima.